Abra suas Bíblias no capítulo 3 de Gênesis, bem aí no comecinho, versículos 8 ao versículo 13. Gênesis capítulo 3, versículo 8 ao versículo de número 3. Diz-nos assim: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença de Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem disse que você está nu? Você comeu do fruto da árvore da qual o proibi de comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou, e eu comi. A Bíblia diz no Evangelho, na carta de Paulo aos Romanos, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Adão, todos nós somos iguais diante de Deus. Não existe justificativa nenhuma para nenhum ser humano em dizer que é melhor do que o outro. Nós somos iguais em Adão. O pecado de Adão atingiu a minha vida e a sua vida. Todos nós fomos atingidos. Mas na mesma medida, a graça do Senhor, que em Cristo Jesus, nos coloca novamente em comunhão com Deus. Nessa comunhão com Deus só é possível quando nós seguimos o passo de reconhecer que nós somos dependentes de Deus. O homem não consegue ficar livre de problemas, a não ser quando ele lança a sua confiança em Deus. Ele não consegue por si só vencer toda e qualquer dificuldade. Mas quando o homem lança essa confiança em Deus, ele consegue superar e vencer toda e qualquer circunstância. Quando nós olhamos para esse texto que fala da queda do homem, nós podemos observar o comportamento humano diante de circunstâncias diversas. Mas eu quero destacar pelo menos em 3 circunstâncias diante dessa pergunta feita por Deus: onde está você? Deus faz a pergunta para Adão quando ele aparece: onde está você? Deus sabia muito bem aonde Adão estava. Deus conhecia tudo o que tinha acontecido até ali. Mas ele faz uma pergunta esperando uma resposta de Adão naquele momento. Se nós trouxermos para nós, para os nossos dias de hoje, podemos fazer pelo menos 3 nessa mesma pergunta de Deus, em 3 circunstâncias para a nossa vida. Onde está você em relação a si mesmo? Onde está você em relação ao próximo? E aonde está você em relação a Deus? Se nós observarmos isso e percebemos que nesses 3 pontos, aonde está você em relação a si mesmo primeiro? Quando o homem pecou, a primeira coisa que ele percebeu foi o ato dele estar nu. Ele percebeu a sua nudez. Até aquele momento, o homem não tinha noção do bem e do mal. Ele não tinha noção daquilo que estava certo ou errado. Ele não tinha uma compreensão correta ou perfeita daquilo que é certo ou errado, porque é considerado como o período da inocência. Era o período que, como uma criança, ele não tinha noção do mal. Ele era simples na sua maneira de ser. Então ele não observava aquilo, ele não sentia nu.
E quando ele observa naquele momento, quando ele come do fruto, a primeira coisa é que seus olhos são abertos e eles percebem e veem que estão nus. Aquele momento, até aquele instante, ele não tinha noção alguma e nenhum sentimento de culpa, mas quando ele passa a observar, a culpa cai sobre ele, ele percebe: estou nu. Com a consciência tranquila e sem preocupações, era o momento que ele vivia antes. Mas a partir do momento em que ele desobedece a Deus e que ele come do fruto, a partir daquele instante ele passa a viver uma consciência de culpa sobre ele. E ele percebe. Quando ele se deu conta de que estava nu, ele buscou logo, a primeira coisa que ele fez foi buscar uma solução para o seu problema. Eu estou nu, eu vou fazer o quê? Eu vou solucionar o problema. A Bíblia diz que ele pegou folhas de figueira e se cobriu com elas. Eles pegaram folhas de figueira e se cobriram. Mas quando eles ouviram os passos de Deus no jardim, eles se esconderam. Se aquela solução que eles trouxeram era o bastante, então eles não deveriam ter medo naquele momento. Eles não deveriam estar inseguros. Mas em relação a si mesmo, eles estavam ainda inseguros. O homem, quando ele está longe da presença de Deus, ele é totalmente inseguro. Ele não tem certeza ou garantia alguma. Ele corre, ele se distancia de Deus, ele procura se ocultar, se esconder de Deus. É normal, natural, todo ser humano. Você pode conversar com as pessoas, principalmente os jovens, quando se dizem ateus. A primeira coisa que eles estão procurando fazer é se ocultar da culpa, é se ocultar do erro, é dizer que, porque uma vez que você negar a existência de Deus, não há culpa sobre você, você é livre para fazer o que você quiser, porque não há nada que reprove a sua atitude. Mas todo homem sabe, está dentro de si, que existe um Criador, e que para que ele possa fugir desse Criador, é muito mais fácil ele negar do que ele simplesmente tentar se esconder, porque aos olhos de Deus ninguém se esconde. Até aquele momento Adão não estava escondido, ele não tinha como. Quando ele se deu conta, ele não tinha como entender o pecado, mas quando ele peca, ele se esconde de Deus, porque quando ele ouve Deus chegando, ele fala assim: vou me esconder. Ele se ausenta. Ele conseguiu até ali uma solução momentânea, mas não era o bastante, não era o suficiente. A longo prazo, jamais daria certo. Fica imaginando você pegar algumas folhas e tentar se cobrir com as folhas. E essas folhas, o que acontece com a folha quando vai passando o tempo com ela? Ela vai se ressecando, e de repente ela não é mais árvore, não tem mais condição, e ela se esfarela. E ela perde toda a sua essência daquilo que ela estava fazendo, já não é mais útil para aquilo. O que acontece quando Deus traz ali uma cobertura? A solução de Deus é o quê? É a morte do cordeiro. É matar um cordeiro e pegar a pele daquele cordeiro e fazer vestimentas para o homem naquele momento. Aquilo ali é o primeiro ponto no Éden, apontando para o Calvário. A solução estava no derramamento de sangue, do sangue do inocente. Aquele cordeiro não era culpado do pecado de Adão, mas Deus sacrifica aquele cordeiro e acoberta o pecado do homem. Quando olha para toda a humanidade caída agora em Adão, a solução é o Cordeiro perfeito de Deus. Por mais que o homem esteja longe, ele precisa se aproximar de Jesus, porque somente o sangue de Jesus é capaz de acobertar todo o pecado. Aleluia! E louvado seja Deus, porque nós entendemos isso. E nós reconhecemos que a graça do Senhor nos alcançou, e lavados pelo sangue do Cordeiro, hoje podemos cantar aqui e adorar este que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano único, digno de ser adorado. Aleluia! A solução perfeita é Jesus. Não precisamos de mais nada além do que Jesus. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Que solução maravilhosa! Eu não preciso acrescentar nada, eu não preciso buscar uma solução minha, mas o Senhor me dá essa solução. Conhece-te a ti mesmo, é um dos grandes problemas da humanidade. É fato que os homens nos dias de hoje estão vivendo uma crise de identidade. As pessoas não sabem muito bem o que é, porque elas buscam mostrar e ser o que a sociedade procura ver nela, que é uma pessoa especial, que é exclusiva. Ela tem que estar em evidência, ela tem que estar em destaque, e pessoalmente quem ela realmente é não se demonstra, não se vive, porque ela tem que tentar mostrar para os outros que ela é diferente.
Quando nós vínhamos para cá de manhã, saindo de casa, conversava com a minha esposa e minha mãe, nós comentávamos justamente isso, a questão das redes sociais. Eu falei que eu não estou postando mais nada no Facebook ou no Instagram, alguma coisa no sentido de mostrar aniversário de casamento, meu aniversário, e a gente demonstrando porque nós queremos mostrar para as pessoas. E às vezes os pais chegam lá e escrevem aqueles textos maravilhosos, parabenizando o filho, esse é um filho maravilhoso, eu louvo a Deus pela sua vida, mas pessoalmente não é capaz de dar um abraço no próprio filho, naquele momento, mas escrever um texto para que os outros vejam que ele é um bom pai, ele é capaz de fazer isso. E eu falei isso agora no dia 4, fizemos 28 anos de casado. Eu não escrevi nada no Facebook, também não recebemos muitas parabenizações, porque ninguém podia lembrar disso. Mas eu pude parabenizar minha esposa e ela a mim, nós nos confraternizamos entre nós. E não precisamos mostrar isso para o mundo. E as pessoas estão vivendo essa crise de identidade, porque não se conhecem como são, elas estão preocupadas em ser alguma coisa para os outros verem. O importante é você se conhecer a si mesmo e entender que você é alguém totalmente dependente de Deus. E a graça do Senhor é o bastante. Não há solução em nós, capacidade em nós, mas a graça do Senhor nos leva a fazer ou agir de alguma forma para que o nome dEle seja louvado na nossa vida. Há uma grande parcela da população que não tem se encontrado como pessoa, tem levado uma vida de dúvidas, não consegue projetar um futuro, não tem segurança para seguir em frente. As pessoas não conseguem sair daquele marasmo, elas ficam com medo de tudo, com medo de arriscar, com medo de sair. Por quê? Porque elas não estão lançando confiança naquilo que os outros estão vendo de si, aquilo que os outros pensam a seu respeito, e elas não conseguem tomar uma decisão por si só, porque elas falam assim, o que vão dizer de mim? O que vão falar de mim? E elas passam a viver uma vida insegura, e não conseguem ter essa tranquilidade. Como é feliz o homem que consegue entender isso. Eu não preciso dessas coisas, eu preciso somente da graça de Deus. Senhor, me orienta, Senhor, me dê um norte, me dê uma direção, e vá buscar no caminho certo. Como o texto que foi lido na introdução deste culto, onde Ana foi buscar no lugar certo, ela foi no templo. Ainda que ela foi considerada como uma mulher embriagada, ela estava ali com os lábios balbuciando e dizendo a Deus o que ela precisava. Havia um Deus no céu que precisava de um homem, e havia uma mulher no templo que precisava de um filho. E Deus une o útil ao agradável, e Deus levanta da vontade daquela mulher um homem como um juiz para aquela nação naquele instante. Deus pode fazer isso de você. O importante é que você busque a pessoa certa. Não busque no mundo a solução para a sua vida, para a sua integridade, para mostrar a sua personalidade, mas busque em Deus quem Ele quer que você seja, e Deus vai usá-lo como instrumento para a glória dEle. Conheça-te a ti mesmo. Isso é importante, nós conhecermos quem somos. O comportamento de muitas pessoas revela um caráter obscuro e assustador. O comportamento mostra isso. Aquela mulher samaritana lá em João no capítulo 4, ela vai buscar água ao meio-dia. Por quê? Porque não era um horário normal, não era comum as mulheres irem aquele momento. Elas iam no outro instante, muito mais cedo. Aquele momento era que ela ia isolada, porque a sua personalidade, o seu caráter era obscuro. Mas quando ela tem um encontro com Jesus, e Jesus fala para ela, se você beber da água que eu te der, e ela começa a entender quem era que estava falando com ela, então ela tem uma vida transformada. Agora ela não tem mais vergonha de dizer quem ela era, e ela sai, vai lá na cidade e fala assim, eu achei aquele que porventura é o Messias, eu achei aquele na qual a Escritura fala. Ela teve coragem de falar, e esses homens vieram ouvir Jesus. Ela vai no momento por vergonha, se ocultando das mulheres, mas depois ela volta e chama toda a cidade. Ela não tem mais vergonha de quem era, porque ela encontrou Jesus. Nós precisamos em Jesus encontrar quem nós verdadeiramente somos, uma pessoa transformada, lavada pelo sangue do Cordeiro. As pessoas fazem tudo para se destacar, vivem num mundo de fantasias e ilusões, né? Acreditando que serão famosas, conhecidas e amadas, mas na verdade nós vemos simplesmente desprezos, e a maldade do ser humano se destacando. Um exemplo clássico, nós vemos
algumas pessoas, meus filhos estavam comentando, né, dos posts que foram feitos a respeito do jogador Neymar, né, nessa semana. Porque pegava o Richarlison e colocava como herói, mas pegava o Neymar e colocava como um vilão. E mesmo ele sendo um dos jogadores principais, uma pessoa querida pela nação, ali no sentido de ser o melhor jogador, as pessoas começam a maltratar, ele está fazendo caso, é um jogador que não... E coloca aquela situação de um vilão, porque as pessoas são maldosas. E aí, acontece o que? Com a situação das pessoas, elas veem, elas querem mostrar e estarem em destaque. E aí quando você começa a colocar um peso, eu gosto daquilo, mas se amanhã aconteceu o oposto, e o Richarlison se tornar um péssimo jogador, e ele vai, por exemplo, vai lá e faz um gol contra, que faz com que o Brasil seja eliminado, ele vai virar o vilão. É porque essa é a situação das pessoas, querem sempre estar em evidência e mostrarem ser um herói. Nós precisamos entender, queridos, que nós temos que ter uma vida não para mostrar aos outros quem somos. Nós precisamos ter uma vida para que Deus conheça quem nós somos de verdade. E nós nos conheçamos como pessoas. Você não pode viver uma vida preocupada com o que os outros pensam a seu respeito, com medo de fazer as coisas porque você está com medo, com inseguro porque vão pensar a seu respeito, mas você precisa ter uma vida de certeza que assim, eu tomo as minhas decisões, porque eu sei e posso dizer em qualquer circunstância, como Paulo, dizer como ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E quando Paulo diz isso, ele não diz só que ele pode ser vitorioso, ele traz uma lista anteriormente, no versículo anterior, de situações que ele pode estar alto como baixo, ter fartura ou passar necessidade, passar fome ou ter o que comer, não importa que circunstância, em qualquer uma delas ele pode suportá-las, porque ele pode todas as coisas naquele que o fortalece. É importante nós entendermos isso, queridos. Pergunto a você, você realmente se conhece? Ou será que está perdido no jardim da vida, cheio de dúvidas, buscando sozinho uma solução para o seu estado de calamidade, seu estado de tristeza? Quando aquele que pode ajudar, ele ainda está ali com as mãos estendidas e perguntando, onde você está? Pare um pouco e perceba isso. Nós podemos chegar à pergunta, onde você está? Em relação a si mesmo, aonde você está? Já se entendeu? Não é preciso nós escondermos atrás de uma máscara, ou representar um personagem na qual nós não somos, porque o mesmo Deus que chamou lá no Adão, lá no jardim do Éden, Adão, sabendo onde Adão estava, mas ele chamou porque ele queria que Adão se identificasse. Ele ainda nos chama na condição em que nós estamos. Ele é o mesmo Deus e a mesma voz ainda. Ele sabe quando nós estamos. Ele sabe o que nós pensamos ao nosso próprio respeito. Mas ele ainda nos chama porque ele quer que nós entendamos quem nós somos. Onde está em relação ao próximo, é a segunda posição. A segunda coisa que nós encontramos, onde você está em relação ao próximo? Nós vivemos em um mundo tão egoísta, irmãos, que você é querido e reconhecido pelo que você tem e não pelo que você é. O que você tem a oferecer demonstra o seu ato de ser querido ou não. Na busca de sucesso, né, vale tudo. Vale humilhar, vale desprezar, vale maltratar, vale passar por cima, fazer qualquer coisa. Na busca do sucesso, as pessoas fazem essas coisas. Não importa a que custo, o importante é chegar lá. Não importa sentimentos, muito menos o que os outros vão perder. Não importa o que eu sou. O que importa é chegar lá.
As condições humanas, elas são sempre assim, né? Eu quero mostrar, eu tenho que chegar, né? A Bíblia diz que Jesus estava ali na beira do mar de Genezaré ali, e ele naquela beira ali, ou melhor, no templo, né? E trouxeram ali, ele estava no átrio, trouxeram uma mulher pecadora. E falaram assim, olha, aqui está. A lei de Moisés diz que essa mulher que foi apanhada no ato de adultério, ela deve ser apedrejada. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e fala assim, aquele dentre vocês que não tem pecado, atire a primeira pedra. E abaixou e começou a escrever no chão. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas há alguns que arriscam dizer que talvez Jesus escrevesse uma lista de pecados, né? Mentira, adultério, engano, e foi escrever aquela lista de pecados. Outros, eu já ouvi alguns falar também que Jesus podia estar escrevendo os próprios pecados daqueles homens que estavam ali. Na medida que eles iam lendo, ele falou assim, é um profeta, ele sabe, e já ia se retirando. Foi saindo. A Bíblia não diz o que Jesus escrevia, mas ele escrevia na areia, e as suas palavras atingiram o coração daqueles homens. Eles pensavam que estavam fazendo a coisa certa. Eles não estavam nem aí se havia uma mulher que ali seria morta, que estava sofrendo. Eles não estavam nem um pouco preocupados se havia sentimento no coração daquela pessoa. Eles não estavam nem um pouco preocupados se havia uma alma ali que estava diante dele, uma alma importante para Deus. Eles não estavam nem um pouco preocupados se era uma pessoa que talvez tivesse filhos, ou não estava preocupado com qual seria o resultado. Eles não queriam saber de nada. A única coisa que eles queriam saber era a justificativa de que eles estavam fazendo a coisa certa. Esta é uma situação na vida do ser humano. Ele não se preocupa com o próximo. Quando a cobrança veio para Adão, qual foi? Comeste da árvore que ordenei que não comeste? Comeste do fruto que eu disse para não comer? A resposta de Adão foi imediata para Deus, né? A mulher que tu me deste, veja que ela tem a resposta de Adão, ela traz duplo sentido, né? Dupla escusa, né? Ele está se esquivando em duplo sentido. Primeiro ele está se esquivando dizendo assim, a mulher, ele já transfere a culpa para a mulher. Ele não quis nem saber se a mulher poderia ser executada por Deus ali, acabar aquele momento, ele não quis saber de nada disso, ele simplesmente vai, a mulher, depois ele na sequência ainda ele fala assim, que tu me deste, porque ele diz, você também é culpado, Senhor. Não pedi mulher nenhuma, o Senhor me deu uma mulher, e a mulher que o Senhor me desse, me deu. E aí eu comi. Adão, ele traz essa justificativa dupla aqui, justamente pensando em si mesmo. E como Deus olha para nós e fala assim, como você está em relação ao próximo? Nós temos, é sempre aquela situação das pessoas buscarem sempre um culpado, né? Uma justificativa para o pecado, para o erro do outro. Sempre procurar alguém culpado, você transfere a sua culpa. Porque é como aquele fariseu orando, né? Ele chega lá no templo e começa, Senhor, eu não sou nem como aquele publicano. O publicano está lá na porta, ele está assim, eu sou bom demais, eu estou aqui, eu dou o dízimo, eu faço tudo, mas não sou nem naquele. Ele já justifica dizendo, o publicano não faz o mesmo. Ele simplesmente bate no peito, chorando, e fala assim, eu sou pecador miserável. Ele olha para si mesmo. Essa é a verdadeira atitude. E é tão interessante quando Jesus faz essa pergunta, ele faz essa pergunta para um doutor da lei. E quando ele faz a pergunta, ele fala assim, quem saiu justificado? E aí ele teve que falar assim, verdadeiramente o publicano. Ele saiu justificado. Por quê? Porque ele tomou a posição correta. Infelizmente, as pessoas agem assim, porque elas nunca olham, elas buscam sempre um culpado. Ela está em relação ao próximo, ela está buscando alguém que é culpado. É o caso de Adão aqui. E não só Adão, depois quando chega para Eva e fala assim, você comeu da fruta, a serpente me enganou e me deu. Já transfere. Acho que quando chegou na serpente, ela não tinha mais o que falar, né? Culpar mais ninguém. Porque se tivesse mais alguém, um pássaro, eles iam ficar sempre transferindo um para o outro. Porque esse é o ato, é o que o pecado faz conosco, transferir a culpa. É muito mais fácil, que em muitos relacionamentos, em muitos casamentos, pessoas estão vivendo uma vida, ali de repente
há um rompimento, um adultério da parte de dos cônjuges, e de repente quando ele vai ao outro, pergunta, mas por que você fez isso? Ah, mas você também, você está me evitando, já busca, a primeira coisa que faz é buscar, já transferir a culpa para o outro. E eu já tratei às vezes situações de casamento, quando você vai tentar levantar numa situação dessa de adultério, a primeira que fala assim, minha esposa estava já muito tempo que não me procurava, então ela fez, e depois que nosso filho nasceu, já buscando uma justificativa. E a primeira coisa que eu falo assim, não existe desculpa para o seu pecado, assuma, você é culpado. Você errou. É a primeira coisa. As pessoas às vezes ficam buscando isso, buscaram uma justificativa e transferem, aí se fazem de vítimas, e depois falam assim, de repente, a própria esposa, muitas esposas perdoam, muitos maridos perdoam uma traição, não porque elas têm um coração quebrantado, que a graça de Deus faz com que elas perdoem o erro do outro, mas muitas vezes perdoam porque ela percebe, fica com dó, com pena do outro, porque fala assim, poxa, eu também contribuí, a culpa foi minha, e ela passa a culpa para cima dela. Isso é muito perigoso. Nós precisamos entender, você precisa entender que perdoar vai muito além do que isso, de sim trazer a culpa do outro para cima de nós. Ou você pegar o seu erro e dizer, você é culpado, porque mais cedo ou mais tarde você vai fazer de novo quando você entra por esse caminho. É necessário que haja arrependimento. Sim, Senhor, pequei, como Davi fez, pequei, somente contra ti pequei. Davi havia pecado contra os seus filhos, pecado contra a nação, pecado contra o povo todo, ele havia pecado contra principalmente a sua família, contra o próprio Urias, ele havia pecado, mas quando Natã confronta ele, que ele entende o pecado, a oração dele diz, Senhor, contra ti, somente contra ti pequei. Ele reconhece, é o meu pecado, e o meu pecado me afasta de ti, Senhor, e eu preciso me arrepender para que eu possa novamente restabelecer a minha comunhão com o Senhor. Isso é necessário entendermos, irmãos. Não vamos transferir jamais, mas reconhecer que nós podemos falhar, mas é necessário nós nos arrependermos e não transferir isso para o outro. Na sociedade que nós estamos vivendo, as pessoas chegam com essa mesma desculpa, a tentativa de justificar erros. Por exemplo, todo mundo faz. Eu posso fazer porque todo mundo faz. É que no caso, por exemplo, o camarada vai estar lá, trabalha na empresa, eu já conheci, nós trabalhamos na empresa, de repente está ali e sempre não consegue um aumento de salário, então quando ele tem o projeto de desviar alguma coisa na igreja, ele desvia e fala assim, mas é que eu sou vítima do sistema. Me colocaram ali, eu ganhava muito pouco, e eu trabalhava. Outra justificativa que as pessoas procuram dizer, fala assim, o que eu fiz nem se compara com o que fulano fez. Como? Irmãos, uma pessoa pode fazer 1000 coisas erradas. Ela pode roubar, adulterar, assassinar, fazer várias coisas. E se ela se arrepender, ela pode ser salva. Mas uma pessoa, por uma simples mentira, ela pode parar no inferno. Porque nunca um pecado pode ser justificado em cima de outro pecado. Jamais nós podemos fazer isso. Então essa ideia de, é que todo mundo faz, qual que é o problema? Mas você não. Nós somos salvos, nós somos diferentes. Então eu não posso, todo mundo faz, mas eu não vou fazer. Porque a graça do Senhor para mim é o bastante. E terceiro, onde você está em relação a Deus? É nessa pergunta que está a resposta para as outras duas, né? Onde você está em relação a Deus? O mundo se encontra totalmente longe de Deus. Se sente senhor das suas escolhas, mas o resultado é sempre uma vida totalmente destruída, né? O homem sem Deus. O homem não consegue ser feliz, nem consigo mesmo, nem em seus relacionamentos, nem com o seu trabalho, nem em situação nenhuma. O homem sem Deus não consegue entender o verdadeiro sentido da felicidade. As pessoas buscam o elixir da felicidade, buscam na fama, buscam no dinheiro. Isso não é felicidade. A felicidade é encontrar uma comunhão perfeita com Deus. Esta é a verdadeira felicidade.
A felicidade é o que o salmista diz, que ele está lá na lei do Senhor, medita de dia e de noite. É o prazer na lei do Senhor, é o prazer na oração, é o prazer na comunhão com o Senhor. Este é o verdadeiro sentido da felicidade. Parece que tudo que faz não dá certo, fica sempre aquela sensação de que falta algo, né? O ser humano fica ali naquela busca, sempre querendo mais, e nunca acontece, nunca chega a um resultado perfeito. Por quê? Porque ele está faltando o principal, a comunhão com Deus. Eu fico imaginando o prazer de Adão, naquele contato de ter o privilégio de cada momento, no final da tarde, na virada do dia, Deus chegar ali e falar com ele, conversar com ele, caminhar com ele no jardim, e mostrar as coisas que ali estavam. Que prazer maravilhoso! Mas ele não consegue, aquilo não era o bastante. Quando ele vem, depois que ele cai, ele percebe, perde esse contato. Quando Deus se aproxima novamente, o que ele tem é medo. Ele sente medo de Deus, e ele corre. Esse algo que falta sempre para o homem é simplesmente a pessoa de Deus. Há alguns que dizem que na criação Deus fez. Quando nós olhamos a criação, Deus forma o homem do pó da terra, e ele cria o homem, forma tudo perfeitinho, e aí ele faz uma coisa, ele sopra na narina do homem o fôlego de vida. Isso é parte de Deus, nós somos o sopro de Deus, a vida que está em nós é a parte de Deus, e não adianta, se nós nos distanciarmos de Deus, nós sentimos esse vazio, esse oco, que só pode ser preenchido com a comunhão com Deus. Pessoas vivem frustradas, pessoas vivem decepcionadas, pessoas vivem numa tristeza profunda, mas não querem se aproximar de Deus. Elas necessitam de Deus, mas não o querem, e não adianta buscar outro meio. Quando ela abre o coração, entende que ela precisa dessa comunhão com Deus, esse vazio é preenchido, e Ele é suficiente. Aleluia! Como é gostoso, querido, porque nós ainda entendemos que falhamos, que erramos, que nós pecamos muito, mas quando nós, nos nossos pecados, nos arrependemos, e a graça do Senhor está ali, Ele vem, nos envolve com o seu braço, nos traz novamente a comunhão. Ah, que precioso é esta comunhão com Deus, esta alegria da presença de Deus em nós e conosco, nos colocando de pé, e a tristeza sendo colocada de lado. Isso é algo mais maravilhoso que o ser humano pode experimentar. Como nós podemos desprezar isso? Jamais se esqueça que há um Deus no céu com as mãos estendidas, que tem prazer em manter um relacionamento perfeito com você, meu querido. Se volte para esse Deus, busca Ele com intensidade, porque com certeza Ele está ali, ainda te esperando com os braços abertos. Aleluia. Quando Adão foi questionado por Deus, onde você está? A resposta de Adão foi reveladora. Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu. É isso que acontece muitas vezes, né? Eu lembro quando eu estava afastado da igreja, em determinado momento da minha vida, na juventude, né? E eu às vezes ia para alguma danceteria, estava lá, às vezes passava um momento, aquela alegria com os amigos, de repente, aquele vazio me preencheu. Eu falei assim: você não é daqui. E aí aquele vazio, eu me isolava no canto, sentava lá no banco, e ficava aquele barulho, aquilo me incomodando, e eu no sentido, eu estou fora, como um peixe fora d'água, estava sentia aquela tristeza, e eu sabia o que era a ausência de Deus, eu não fazia parte daquilo. A minha comunhão, e Deus, o Espírito Santo me chamando, e os amigos vinham: o que aconteceu com você? Não, vai lá, estou descansando um pouco. Mas não me dava prazer, sentia aquela tristeza, era a ausência de Deus. Até o dia que o Espírito Santo falou assim: olha, o limite é esse, você quer ou não quer? Eu falei assim: Senhor, eu quero. Dobrei meu joelho, era um domingo à noite, na sala da minha casa, minha mãe, meus pais tinham ido para a igreja, eu estava sozinho ali, eu coloquei um louvor no disco lá, daqueles LPs, né, que minha mãe tinha lá, colocou um louvor para tocar, e eu falei: Senhor, eu me rendo a Ti. É só o Senhor que pode preencher. E eu sentia a graça do Senhor me envolvendo, o seu amor me alcançando ali. Eu me rendi aos pés do Senhor e falei: como é gostoso. E eu não abandonei mais esse Deus.
porque isto é o suficiente, é só o que falta para o coração do homem. Estava nu e me escondi do Senhor, não adianta se esconder dele, porque a voz está dizendo: aonde você está? Aonde você está? Quando nós somos dominados pelo pecado, querido, a única coisa que nós vemos é a justiça de Deus. Adão estava: eu temi, eu tive medo, porque ele pensou que Deus vai me matar, Deus vai acabar comigo, Deus é santo, Deus é perfeito, eu estou em pecado, eu desobedeci. Era esse o medo dele. E é isso que acontece, o peso da culpa faz-nos fugir de Deus, mas a graça do Senhor, quando ela é revelada, ela nos traz de volta a essa comunhão com Deus. É justamente, querido, o contrário. Quando nós pensamos em fugir de Deus por causa do pecado, não. Quando pecares, se aproxime mais de Deus, porque quanto mais próximo de Deus, mais longe do pecado você está. Mas se você tentar se esconder de Deus, você vai se entregar mais e mais ao pecado, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, e cada vez vai estando mais profundo. Esse é o problema da maioria dos seres humanos. As pessoas se afastam de Deus: eu pequei, e se afastam de novo, eu não tenho mais coragem de ir na igreja, eu não tenho mais coragem, cada vez mais ficando mais longe, se escondendo de Deus, e aí você se envolve de tal forma no emaranhado de pecados, que você não tem mais força. Mas quando você se aproxima de Deus, ainda que carregado de pecado, a mão do Senhor está estendida, a sua voz está falando: aonde você está? Aqui a graça do Senhor sendo derramada a você, e você envolvido por essa graça, e o Senhor te traz novamente a comunhão. Aleluia. Lembre-se, Deus e pecado são opostos. Quanto mais longe de Deus, mais próximo do pecado você está. Mas quanto mais próximo de Deus você está, mais longe do pecado você está. Toda vez que nós pecamos, e aí muitas pessoas, eu lembro, por ter vindo da Assembleia de Deus, nós fazíamos muito isso, né? Sempre, quando fazer uma coisa: eu preciso me santificar, mas eu pequei, arrependimento, e aí jejuava, consagrava, e de repente você estava com aquela carga de méritos, né? Você já jejuei 3 dias, já me consagrei, já fui na vigília, fui para um monte, fiz não sei, e aí você se sentia justificado, e aí estava longe de Deus ainda, porque é justiça própria. Toda vez que nós achamos que nós estamos fazendo o que é certo, nós estamos longe de Deus. Aí você entende que você se aproxima de Deus, e agora, por aproximar de Deus, desperta em você o desejo de se santificar, de orar, de buscar mais a Ele, porque você está ali não porque você se foi forte, mas porque a graça de Deus te levou àquilo. Então você vem, e aí é a justiça de Deus sobre você, é graça de Deus, você é justificado, e justificado agora por essa graça, o Senhor te faz agora alguém digno de estar em comunhão com Ele, e você fica longe do pecado. Porque era comum, muitas vezes, você jejuava 3 dias, no outro dia você estava pecando de novo, né? Como pode? Eu lembro quando eu era jovem, fiz algumas situações assim, falei: oh, meu Deus, quanto mais eu luto contra o pecado, mais... Porque somos assim, pecadores. Mas quando você entende a graça de Deus, você não luta mais contra o pecado, mas você luta para se aproximar mais de Deus, porque aí sim você se distancia do pecado, aí você está mais longe. Se eu me aproximo de Deus, eu me distancio do pecado. Mas se eu me distancio de Deus, eu me aproximo mais. Se eu me distancio de Deus, eu me aproximo do pecado. Mas se eu me distanciar do pecado, me aproximar mais de Deus, cada vez eu fico mais longe do pecado. É isso que aumenta em nós. Deus sabia que Adão havia pecado. Deus sabia onde Adão estava. Mas Ele veio novamente do mesmo jeito como Ele fez todas as vezes. E Ele procura novamente Adão. Esse é o mesmo Deus que ainda sabe onde você está. Ele sabe por onde tem andado. Ele sabe o que nós temos pensado. Ele sabe como está a nossa vida. E a mesma voz em Ele pergunta para nós: aonde você está? Amém? Onde você está em relação a si mesmo? Aonde você está em relação ao próximo? E aonde você está em relação a Deus? Você sabe a resposta. E se Ele te mostra o caminho, tome a decisão certa
e se aproximar desse Deus maravilhoso, e você saberá o quanto é precioso estar em comunhão com Ele. Deus abençoe a sua igreja. Cristo Jesus, curve sua cabeça nesse momento. Querido Deus e Pai eterno, ó Senhor, eu te agradeço, ó Deus, porque Tu tens sido um Deus maravilhoso, que busca, Senhor, um relacionamento com o homem. Se não fosse a Tua graça, Senhor, onde estaríamos nós, ó Pai? Se não fosse o Senhor buscar se relacionar conosco, onde nós estaríamos neste momento? Mas aprove a Ti, Senhor, nos rendemos aos Teus pés, a Tua graça nos alcançar, e o Senhor nos levantar como homens e mulheres cheios do Espírito Santo, Senhor. Ó Senhor, eu Te peço, Pai, por cada pessoa, Senhor, que nos assiste, nos seus lares, Senhor, que o Teu Espírito Santo possa alcançar, tocar os seus corações, que eles possam ouvir a Tua voz, Senhor, e responder: eis-me aqui, Senhor. Ó Deus, cada irmão que aqui está, Senhor, Tu conheces, cada situação que precisa ser mudada, ó Deus, tudo está nas Tuas mãos. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, eu Te agradeço. Amém e amém.